só, né? E eu tinha coberto toda a entrada do Flamengo Sim. E assim, tinha dado muitas matérias, muitas matérias, né? E a minha primeira não é a rusga, porque eu não posso dizer que é rusga, porque não é um enfrentamento. Sem problema. Foi o caso do BRTT, né? Do processo da Red Candies contra o Flamengo, no caso do BRTT, que eu expus, inclusive, um e-mail da antiga Cursor, que dizia que iria pagar 50 mil ao BRTT, que esse é o escopo do processo, né? A Red diz que vendeu o BRTT por 50 mil e que já havia fechado o negócio, enquanto a Golfarit diz, no caso a Cursor na época, dizia que não, eu esperei acabar o contrato para assinar com ele como um agente livre. Mas só que já havia um acordo prévio, tanto que a Justiça agora acabou de dar ganho de causa no Superior Tribunal de Justiça para a Red Candy. Então foi a minha primeiro ponto de contato com o Flamengo. E aí em 2019, antes da final do CBLOL, em que depois o Flamengo ter passado um périplo de vices, né, para conseguir o título, né? 2 dias antes, que era o canal do YouTube, do qual eu falei aqui do Sport TV, 2 dias antes eu recebi uma informação dizendo o seguinte: olha, se o Flamengo não ganhar esse CBLOL, dificilmente esse projeto vai à frente, porque a próxima diretoria não quer focar apenas no futebol. A Golfarit já sabia que iria sair, porque, para quem não sabe, a Golfarit também é a investidora da G2. E como iria mudar o sistema de licenciamento, né? Iria ser licenciado e não mais capitaneado pelo Flamengo, né? Eles iriam abandonar e precisaria vir um novo investidor. E aí eu tenho essa informação, faltam 2 dias para a final do CBLOL. Não me interessa que tem a final do CBLOL ali, que as pessoas ficaram falando assim... Vai desestabilizar os caras. É o timing, vai desestabilizar tudo. os caras. Gente, numa boa, se isso desestabilizar alguém que chegou à final do CBLOL e passou por um périplo pra chegar até lá, ele não tava preparado pra essa final. E o Flamengo venceu. Veja só, né? Assim, o Flamengo venceu. E me falavam muito assim, mas o timing foi péssimo. Não existe timing pra informação, gente. Se eu confirmei aquilo ali, e a informação era, se o título não acontecer, então não faz o menor sentido eu dar isso depois da final. Sim, sim. Já que tá condicionado ao título, eu tenho que dar antes. Então, nossa, aquele dia foi dias tenso. memoráveis, né? E isso criou uma relação da torcida de ódio com você que dura até hoje. Mas você vê que hoje mudou. Você mudou? O quê? Vivem falando que eu sou repórter da Nação agora, pô? Porque você começou a criticar a gestão. Você veja só, né? Assim, é uma relação de amor e ódio maravilhosa, sim, né, muito cara? intensa. É muito intenso. É o que o narrador... Você já foi chamado de torcedor de quantos times? De todos. De todos. De todos os grandes. De todos os antigos. Tipo, é aquilo, depende de quem tá ganhando. Se eu tô narrando um jogo de Flamengo e PEN e o Flamengo tá ganhando, eu sou flamenguista. É isso. Se a PEN tá ganhando, eu sou Penzete. Se eu tô narrando um jogo da Loud e a Loud tá ganhando, eu sou tropinha. É aquilo, de quem o time tá ganhando e eu tô consequentemente elogiando o jogo, eu falo de incrível, nossa, olha o chefe torcendo, é isso. E muito dizem que eu sou flamenguista mesmo, né? Só que eu nunca falo meu time de futebol. Eu nunca escondi, eu sou Flamengo no futebol, mas no LoL, tipo, eu tô no LoL antes do Flamengo saber o que era LoL, então... E eu vou dizer uma coisa, não teria problema nenhum de eu falar o time, mas ficou uma coisa tão engraçada, assim, que agora é melhor... Eu sei, mas não vou falar direi isso. No final, direi em algum momento do combo, então pra você ficar... Ele é Colo-Colo de Ilhéus, que nem eu. Direi o meu time em algum momento do combo, então você fica aqui até em algum momento eu vou falar, pra fixar a audiência, mas enfim, brincadeiras à parte... Foi muito duro pra mim aquela época. Eu lembro que eu tava com uma ex-namorada jantando e eu não consegui desgarrar do celular. Eita! Eu não consegui desgarrar do celular. Não consegui, e foi um motivo de briga pela minha ex, que ela tava completamente com razão. Fomos jantar. Mas, você não desgrudou porque você tava respondendo? Porque eu não... Ele tava alienado. Sedado, é o que eu falei de ficar... completamente entorpecido com aquele negócio. Porque assim... E assim, quando você lida com esse tipo de coisa, e assim, eu não sabia qual era a reação, né? Eu já tinha tido uma polêmica grande com o Flamengo no futebol. Que uma vez que eu havia dado uma matéria sobre a folha salarial do Flamengo. Quanto que o Flamengo estava... Quanto custava o elenco profissional do Flamengo? Futebol. E aí... Quando aconteceu isso, foi no meio da Olimpíada, e aí eu dei lá a folha salarial e coloquei aquilo no Twitter, antes de trabalhar com esporte eletrônico. E aí a torcida do Flamengo de futebol não entendeu aquilo ali
entendeu? Como se eu estivesse denunciando que o Flamengo estaria gastando muito dinheiro, que era pelo contrário. Eu estava dizendo que o Flamengo tinha fôlego financeiro para ter aquele elenco. E aí, cara, nossa, aí, assim, se você acha que, naquele momento, enfrentar a torcida do Flamengo de esportes é uma coisa, você imagina se enfrentar a torcida do Flamengo mesmo. E aí descobriram o meu time. E aí descobriram o meu time, começaram a fazer um monte de coisa. Como descobriu o seu time? Desenterraram um tweet lá. Os caras puxaram o tweet, puxaram fotinha. Desenterraram um tweet e começaram a produzir tweets fakes meus. Aí, nossa. Cara, é tão louco que eu entrei numa lista de recibo rubro-negro. Que eram os jornalistas que algum dia passaram recibo porque não gostam do Flamengo, ou porque são Flamengo. Ou de um jeito ou de outro. Cara, o editor-chefe do Globo Esporte era o Gustavo Poli, que hoje continua sendo diretor na TV Globo, mas de programas e também de digital. Os torcedores do Flamengo marcavam Poli. Assim, eles sabiam que era meu chefe, tipo, @Gpoli, demite esse cara. @Gpoli, demite esse cara. É óbvio que ele não deve ter visto, mas assim, eu fiquei uns 2 jogos sem ir ao Maracanã, por decisão da diretoria do Flamengo. Da diretoria do Globo Esporte, por questão de segurança. Meu Deus. Veja só. E aí, aquele dia eu fiquei absolutamente entorpecido. E qual o problema? O Twitter, ele cria... O ambiente do Twitter e a nossa exposição ali cria um ambiente de muita ansiedade, né? Você não sabe que momento alguém grande vai dar um comentário que vai explodir o negócio. Entendeu? Então você fica olhando ali na expectativa de que alguém vai tuitar uma parada grande e vai vir mais críticas pra cima de você. Enfim, já tive outros problemas também com outras pessoas. Por exemplo, quando o Yoda não gostou. O Yoda não gostou de uma matéria que eu nem lembro qual era. Era o negócio dos cornos. Não foi o negócio do tempo de stream? Não. Isso foi. São 2. É maravilhoso, né? Que vai desenterrando aqui um monte de coisa. A primeira foi que eu levantei lá que as streams não podiam ter 24 horas, 48 horas. Cara, meu, assim, foi uma loucura. 2 streamers, o Yoda, veio dizer que, não, mas pô, eu sou muito privilegiado, pô, o meu porteiro e tudo mais. Eu acho que é uma simplificação muito grande desse debate, entendeu? Acho, é legal que você consiga trabalhar com aquilo que você ama, mas você nem por isso precisa ser explorado por isso. Assim, eu tipo, adoro muito Yoda, sabe? A gente faz vários projetos juntos, mas eu não gosto de comparar nada. Porque, assim, toda vez que porque senão você nunca vai poder reclamar de nada na vida. Exato. Porque você chega assim e fala, tipo, nossa, hoje meu dia tá difícil. Aí alguém vai dizer, nossa, privilegiado desse jeito. Olha o burguesinho falando, não acorda, não pegou ônibus. Eu falei, tá, beleza. Então, esse cara que acordou e pegou ônibus tá melhor do que o cara que mora na rua. O cara que mora na rua tá melhor do que o cara que tá na Somália passando fome. O cara que tá na Somália passando fome tá melhor do que o cara que tá no Talibã sequestrado. Sempre vai ter alguém pior, então você nunca pode reclamar de nada, sabe? É bem verdade. O Inutilismo tava dizendo isso no canal do Cauê Moura, e dizendo o seguinte, que aqui no Brasil há uma supervalorização da humildade. A humildade é um super traço legal, todo mundo deve ter. Mas a gente também não precisa ficar forçando humildade aonde não existe. Sim. Entendeu? É óbvio que o Yoda é muito privilegiado por estar onde está, que ele não é o porteiro que precisa pegar, mas nem por isso ele precisa ser explorado. E eu tenho certeza que hoje ele tá nessa posição de olhar isso. Tanto que os streamers, eles são cobrados quando ele diz assim, hoje eu não vou fazer live pra descansar. Ele precisa dar um comunicado oficial pra dizer o seguinte, gente, olha, não sei se vocês sabem, mas eu preciso descansar também. É óbvio que eles precisam disso. E o estopim para esse tweet foi quando o Gaules divulgou o que seria a temporada 2020 dele. Acho que era a temporada 2020. Que eram lives diárias de 10 horas. Eu falei, gente, isso é uma insanidade. E eu nem digo e nem coloco essa responsabilidade, e como fiz no Twitch, não coloco essa responsabilidade em cima do streamer. É em cima da plataforma. É ela que tem que estar... Aí eu esbarro numa palavrinha que todo mundo adora. Regulação. Tem que regular, não tem jeito, tudo na vida é regulado. E tem que regular mesmo. Ninguém pode ficar 12, 15, 20... Eu sei que tem maratonas de 24, 48 horas que as pessoas fazem às vezes para comprar alguma coisa para eles, mas vê, isso é justamente a precarização. Ele está precisando fazer 48, 50 horas de live porque ele não está sendo remunerado minimamente, dignamente, nas suas horas que determinam a lei. Existe uma lei trabalhista no Brasil que precisa ser seguida. E o que me incomodou demais e o que eu não entendi naquele tweet foi que justamente eu fui criticado por quem eu estava querendo defender, que eram os streamers. E agora, depois de tanto tempo,
começam a aparecer algumas questões. Eu, inclusive, estou aqui no lugar que o Picoca iria vir, né? A gente nem divulgou isso, mas já deu furo aqui. Perdão, chefe, me desculpa. Não, mas é isso. O Picoca ia vir hoje e acabou tendo alguns problemas e a gente conseguiu agendar o Xande, que por coincidência estava em São Paulo, sim, graças a Deus, mas o Picoca vai vir em breve. E que tá fazendo um movimento bastante corajoso. E aí eu não entendi. Veio ele, se eu não me engano, o Jux também, que aí pegaram meu tweet e transformaram ele no meme, que as pessoas ficam repetindo a parada. Copy-pasta. Exatamente. Ficam repetindo aquilo ali. E eu não entendi, de verdade. Não consegui entender. E por que isso vira uma polêmica, gente? Mas me parece que todo tipo de coisa que eu falo irregular, nossa, mas mexe alguma coisa, mexe num parafuso que eu realmente não consigo entender. É o traço da juventude, eu vejo hoje em dia. Porque os jovens, eles são muito liberatins, né? Sim. Tudo tem que ser liberal, não pode regular nada. Esse negócio de Estado, o Estado é vilão, o Estado é ruim. É fase da vida. Devo dizer que vocês foram colonizados pelo neoliberalismo, que vai fazer vocês trabalharem sem carteira de trabalho, vocês terem uma vida que é a síndrome do burnout, que hoje é uma das doenças da nossa geração e tudo mais. Gente, infelizmente, desculpa, chefe. E o público do LoL, o público do esporte em geral, é um público muito jovem. Então, sim, a grande maioria tem essa cabeça do liberal, de que, não pode regular nada. Que tem cabeça do liberal, chefe, não é nem só isso. E não existe nada... Só repete uma parada, né? Exato, e não existe nada na vida que não seja regulado. Não, é que também os caras, a maioria do pessoal que tá no cenário, eles nunca trabalhou num trabalho... mas eu falo mais o público que tava reclamando muito. Até o público mas também. Inclusive inclusive as cabeças do esporte eletrônico ficam nessa bobagem de virar e ficar falando que não tem que ter regulação para o esporte eletrônico. Tem que ter regulação, sim. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Aquela audiência pública no Senado, para mim, foi uma vergonha. Uma vergonha dos políticos que não entendem nada de esporte eletrônico e uma vergonha de quem estava ali representando o esporte eletrônico. Que também não soube mostrar para os políticos o que é o esporte eletrônico. Estava todo mundo ali defendendo o seu pão, a sua carne. E é uma bobagem enorme dizer o seguinte, que a regulação vai aumentar imposto. Ninguém está criando imposto para o esporte eletrônico. O campeonato que a Riot está fazendo já está de imposto de baixo em cima. Ela contrata a empresa que vai fazer a limpeza do campeonato, está pagando imposto. Pagando ISS. Ela está pagando... ninguém está criando imposto do esporte eletrônico. Está sim criando a regulamentação do cargo de atleta de esportes eletrônicos, de treinador de esportes eletrônicos, para que ele tenha um arcabouço legal para que situações como a da Kabum não aconteçam, para que outras situações realmente não aconteçam. Então tem que regular mesmo. Acabei falando que foi uma... Eu acho que... Admiro as pessoas que estiveram lá. Algumas delas. Admiro muito a Cherry Guns, que faz um trabalho muito interessante no esporte eletrônico. Ela é muito vocal também, que eu acho isso muito importante. Mas eu acho que ninguém ali do esporte eletrônico soube mostrar para os políticos brasileiros o que é de fato o esporte eletrônico. É como eu falei da Globo e do esporte eletrônico. Um não depende do outro, mas os dois juntos são melhores.